Marcos capítulo 5, nós já falamos, aqui eu já estou a essa igreja há quase 5 anos já. Esse final de ano completa 5 anos. Outubro desse ano completa 5 anos. Já falei 3 vezes sobre esse texto. 3. Hoje nós vamos conversar sobre ele de novo, mas na perspectiva da família. Nós vamos conversar aqui falando a respeito da recuperação, da cura, né, que o texto trata assim como cura, da libertação, da salvação desse homem. E aí, dentro do projeto missionário de Deus para cada um de nós, de fazer da nossa casa, da nossa família, o primeiro e, por que não dizer, o mais importante campo missionário que nós temos. Amém? Então, dentro disso aí, nós vamos estar conversando aqui, nesse texto. Então, vamos ler o texto. Vamos ler capítulo 5 de Marcos, até o versículo do 1 até o 20. Amém? Para a gente ter o contexto, depois nós vamos destacar apenas 2 versículos aqui. Verso 1, a cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso do espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Verso 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Exclamou com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe disse: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que estivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Verso 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes ali tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que o Senhor lhe fizera, e todos se admiravam. Verso 19, irmãos.
Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Vamos orar? Senhor, graças nós te damos por mais esse momento sublime que nós temos, por mais esse momento de grande privilégio, por mais esse momento, Senhor, maravilhoso, que é poder estar aqui com os irmãos na amada igreja do Senhor, para anunciar a sua palavra, para pregar o evangelho da graça do Senhor, para abençoar essas famílias que aqui entraram, para abençoar essas pessoas que aqui estão, com a sua santa palavra. Então eu peço em nome de Jesus, que o seu Espírito, Senhor, nos conduza nesse momento. Nos leve, Senhor, a um coração quebrantado e humilde para estarmos recebendo daquilo que o Senhor tem para nós hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus, fala conosco, nos abençoe, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus, para que possamos receber do Senhor a sua palavra, Senhor. Nós te pedimos isso, nesse nome, que é sobre todo nome, pelo qual nós invocamos e chamamos o Senhor de Pai, e sabemos que o Senhor nos recebe como filhos e há de nos dar isso, para o louvor da sua glória. Amém. Então nós lemos o capítulo 5 aqui do Evangelho de Marcos, que está tratando dessa cura, dessa recuperação, dessa obra redentora, do resgate de Jesus sobre a vida desse homem gadareno. Nós vemos aqui que ele era um sujeito que andava pelos cemitérios, que andava pelas ruas, que andava nu, que vivia se ferindo com as pedras, um sujeito que estava mentalmente perturbado, alguém que os demônios haviam tomado conta dele, e ninguém, diz o texto aqui, tem um detalhe, que ninguém podia subjugá-lo. E era verdade, que nós lemos aqui que prendiam ele em cadeias, correntes, e ele rebentava tudo, não é? E saía de novo para viver daquele jeito pelo qual ali os demônios os guiavam. E então, para ele ser liberto, só alguém superior a tudo isso, só alguém que poderia subjugar aquela legião que estava sobre a vida dele. Uma legião, nessa altura aqui, que esses espíritos aqui confessam, é uma legião, porque são muitos, a conta é simples, é de 6.000 soldados romanos daquela época. Então, uma legião quer dizer que eram 6.000, aproximadamente, demônios que assumiram o corpo daquela pessoa, vamos dizer assim. Assumiram as rédeas da vida daquela pessoa. E aí fazia com ele aquilo que nós tudo aqui acabamos de ver. Então, diz o texto que Jesus, quando chegou ali, quando atravessou o outro lago do outro lado do lago, enfrentou aquele vendaval, aquela tempestade, que já era uma obra dessas forças espirituais para impedir Jesus de ir lá fazer a obra. Quando Jesus chegou, ele viu que era Jesus, correu até Jesus e se prostrou até Jesus, diante de Jesus, e o adorou, diz o texto. Que o adorou, reconheceu que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo, que era aquilo que João vai dizer para nós, o Deus encarnado, Deus que se faz carne e está entre nós, andando como pessoa, como gente, indo para fazer a obra redentora e salvadora que ele veio aqui para realizar. Então, Jesus o liberta, daqui a pouco ele se encontra como? Sãozinho, vestido, cuidado, conversando normalmente, tranquilo, calmo, sereno, tranquilo, né? Como aquele canto que nós sabemos bem, né? Sinto descanso,
Agora, por quê? Agora eu tenho Jesus. Agora o Senhor agiu na minha vida. Agora me libertou. Então era essa canção que ele estava cantando lá. Estou calmo, estou sereno, estou tranquilo e sinto descanso nesse meu ser, nessa nova forma de vida que o Senhor está me proporcionando agora. Essa mudança de vida que Jesus veio trazer para ele. Tá? E o que acontece, irmãos? Esse homem decide pedir a Jesus, eu quero ir com o Senhor. Eu não quero ficar mais aqui, Senhor. Aqui eu passei maus bocados. Aqui eu sofri muito. Aqui todo mundo me conhece. Eu tenho vergonha de lembrar do passado, aquilo do jeito que eu estava. Então eu não quero mais ficar aqui. Deixa que eu vou com o Senhor. Deixa eu entrar aí no barco, deixa eu ser um discípulo do Senhor, nós vamos juntos, eu vou seguir o Senhor, eu vou ouvir bem. Deixa eu ir junto com o Senhor. Jesus olha para esse homem, irmãos, aí é a nossa mensagem, vai começar agora. Jesus vai olhar para ele e vai dizer assim, não, volta para a sua casa. A nossa mensagem está começando agora, o tempo tem que ser tocado daqui para frente. Os 15 minutos que nós passamos aqui orando pelas crianças, lendo o texto, não valeu. Começa daqui para frente. Tá bom? Não se apavora. Então, Jesus disse, não, volta para a sua casa. Não é a expressão que o Marcos usa aqui, o Marcos usa vai para a tua casa, mas o Lucas diz assim, não, volta para a tua casa. Lá no Evangelho de Lucas 8,39, essa expressão, que é o tema da nossa meditação, volta para a tua casa, para os teus, e conte a eles tudo que o Senhor fez por ti, e como teve compaixão de ti. Ora, uma coisa que a gente tem que entender, irmãos, que já foi trabalhado esse mês, tenho certeza. Aqui nós só vamos relembrar aquela historinha do pão. Você lembra como se faz um bom pão, não é? Eu já dei a receita aqui. O pessoal colocou até na internet já. Então, o pessoal já sabe fazer pão. Aí se vê meu vídeo lá no YouTube, já está lá. Como que se faz um bom pão? Pão que cresce, fica bonito. O que precisa? Farinha e água. Amém? O fermento eu não preciso dizer para você. Por quê? Você já sabe. Está certo? Sabia ou não? Pode fazer sem fermento, mas não vai crescer, não vai ficar bonito. Pode ficar saudável, mas não vai ficar bonito. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o que nós vamos conversar, estamos falando aqui, você já sabe. Só quero trazer à memória algumas coisas que nós vamos comentar aqui. Então, uma das coisas que você já sabe e que nós vamos relembrar aqui é o seguinte: o melhor lugar para nós estarmos é aonde? No seio familiar. O melhor lugar para você estar, viver e ter comunhão é com a sua família. Amém? É com a sua família. Uma das coisas, por que Jesus não quis deixar que ele fosse lá seguir Jesus, entrar no barco, foi exatamente por isso. Porque lá no Gênesis, quando o Senhor estava lá e fez o primeiro casamento, você se lembra, né? Alguém já falou aqui esse mês, você sabe disso. Jesus está presente fazendo um casamento. O diabo entra depois para destruir o casamento, para destruir o que? A família, o projeto original de Deus. Depois, nós vemos aqui o primeiro domingo, as bodas de Caná da Galileia, onde Deus encarnado, Jesus, está indo à festa do casamento, abençoar o casamento, fazer vinho no casamento. O que há escândalos para uns é a alegria do povo que está lá, para celebrar, dar continuidade à festa, abençoar e demonstrar, olha, esse é um sinal. Sinal, primeiro, que eu sou
o Messias prometido, enviado, o Cristo. E o segundo é o sinal que esse vinho representa o meu sangue, que vai ser derramado lá na cruz. Então ele está presente nesses dois casamentos, onde está começando uma família. E aqui nós vemos o quê? Alguém que tem família, mas que está afastado da família. Por que está afastado da família? Porque novamente tem a mão da serpente. Opa, mão da serpente? Não, não é a mão da serpente. Então vamos mudar. Tem novamente o veneno da serpente. Amém? Ficou melhor, né? Ficou melhor. O veneno da serpente está onde? Presente na vida daquele homem. Está matando aquele homem. Destruindo a família daquele homem. E o Senhor vem para quê? Com um antídoto para libertar, para curar aquele homem e para devolver o homem aonde? À sua família. Amém? Estão entendendo, irmãos? A importância que o Senhor dá à família. Família é mais importante do que a igreja, irmãos. Presta atenção nisso. Na sua família você é insubstituível. Na sua casa você é insubstituível. Você é o único lá. Na minha casa eu sou insubstituível. Aqui na igreja não. Por quê? Se eu não pudesse vir hoje, o outro mosquito me pegasse, ô mosquitaiado. Outra pessoa, qualquer irmão podia levantar a irmã e vir aqui à frente fazer o estudo bíblico, pregar a mensagem. É verdade ou não é? Sim ou não? Não viesse eu. E até o pastor Paulo. O pastor Paulo está com a filha cuidando lá, amém. O irmão César está e outra missão, mas amém. O pastor Ani, tem o Felipe, tem o Jonathan, tem o Maia, tem o Rony, tem as irmãs. Não falta gente para quê? Para assumir aqui esse lugar. Mas lá em casa, quem vai fazer o papel de pai? É alguém daqui da igreja? É? Não é. Quem é o pai lá? Sou eu. Quem é o esposo lá? Sou eu. Na sua é você. Amém. Deus abençoe, até que a morte os separe. Depois, lá no céu, deixa a irmã ficar livre, você também está livre. Amém. Mas aqui, até que a morte nos separe. Aqui na igreja, irmãos, todos nós somos importantes, de certa forma. Mas lá em casa, ninguém vai fazer o nosso papel. Se você não for pai em casa, se você não for mãe em casa, se você não estiver atento à sua casa, não adianta trazer seu filhinho aqui e jogar ele lá na salinha, achar que lá vai resolver. Ele é demais, então eu não vejo a hora de chegar na igreja para deixar ele na salinha, para as irmãs dar a palavra, para a palavra mudar ele, para ele... Não adianta. Não adianta trazer passado dos adolescentes, deixar ali, olha, adolescente de 13 a 18 é terrível. Ainda bem que eu já passei disso, minha já tem 19, a outra 25. Daqui a pouco eu vou passar com os netos. Nesse sentido, por quê? O cuidado quem tem que ter é o pai e a mãe. Amém? Aqui a igreja pode ajudar. É uma bênção. Graças a Deus pela igreja. Mas começa tudo em casa. Tudo começa lá. Tudo começa lá. Então, a primeira coisa que Jesus está falando aqui, olha, é o seguinte, não vou deixar você vir comigo, não. Quanto tempo você está fora de casa? Não lembro, não tem. Mas você tem casa, né? Tem. Os irmãos olham assim, mas pastor, onde está isso no texto? Está escrito no texto, irmãos. Jesus falou, volta para a tua casa, então quer dizer que Jesus sabia que ele tinha casa. Não é? Jesus ia falar, volta para qualquer lugar. Não, volta para a tua casa. Você tem casa, não tem? Tem casa.
Então, volta para os teus. Quer dizer, tem parente? Tem. Se tem filho, se tem mãe, se tem pai, não importa. Mas tem alguém lá que te ama e está preocupado com você e quer ver você recuperado. E mais do que isso, lá você testemunhando, eles também vão poder receber a palavra de Deus e serem também curados e libertos. Então vá para lá, lá é o seu campo missionário principal e mais importante. Não se engane, irmãos, não é fora de casa, o nosso testemunho começa em casa, é lá em casa. Você bater palma na casa de um vizinho meu, ou eu fazer isso, como que funciona? Ó, bate palma ali, 2 casas para ali do lado ali. Eu moro no 982, bate palma ali no 958, um exemplo. Falou, você sabe quem mora naquela casa lá? Ih, eu sei. Quem que é? É um rapaz que está me devendo, comprou de mim e não pagou. É alguém que só vive enrolado, vive uma gritaria lá com a mulher. Os filhos só vivem brigando, é uma... Naquela, tem certeza, 982? Eu tenho, sim, eu tenho um carro prata, um Prisma. Sei até a placa do carro. Não, mas não pode ser, ele é o pastor da minha igreja. Eu ouvi ele pregar domingo. Lá ouviu? Tem até o canal no YouTube, quer ver? Não, eu não preciso disso aí. Eu quero que você me livre. Aliás, você é amigo dele, então eu não quero ser seu amigo. Deixa eu para lá. Por quê? É o testemunho em casa, irmãos. É a vida com Deus que você tem em casa que vai ser estendido até a igreja. É o testemunho que você tem no lugar onde você atua, na sua... Vai, tá bom. Área profissional. Recebe aí, área. Na sua vida profissional. Parecendo que a gente tem 7 vidas, né? Sua vida universitária, sua vida, não sei... Não. Onde você está, é ali que a pessoa está vendo se você serve a Deus ou não. Tá certo? Não é se escondendo, não é saindo do mundo, é indo ao mundo demonstrar o que Jesus fez por você. Isso é a oração de Jesus. Jesus ensinou assim para nós, orando em João 17, não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do maligno, enquanto eles estiverem aqui, para demonstrar a sua glória, Pai, para demonstrar a palavra que eu dei a eles. Então esteja livrando do maligno. João 17, o Senhor está falando isso para nós. Então, a primeira coisa que eu estou observando aqui no texto é isso, que Jesus fala assim, não, volta para a tua casa. Voltar para a tua casa, no outro sentido, irmãos, que eu quero pensar um pouquinho aqui com os irmãos, é o seguinte, o pai que volta para casa é para ele ter um tempo, um diálogo, uma conversa, uma vida social com o filho, com a esposa, com a família. Vida de diálogo. O que é importante, falar sobre aquilo que nós ouvimos na igreja. Conversar sobre os temas que estão sendo pregados, sobre as lições bíblicas, sobre aquilo que Deus tem falado para nós. É conversar. Deuteronômio capítulo 6, vamos ler lá, por favor. Deuteronômio capítulo 6. Abra lá, por favor, sua Bíblia. Deixa eu abrir a minha. Vamos ler aqui o versículo 4 até o 7, amém? Diz assim a palavra de Deus, olha lá. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois,
o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A Nova Versão Internacional não é inculcar, mas como que ela vai falar aí? Quem tem a Nova Versão Internacional? Ensino com persistência. E ela vai falar aqui, conversando no caminho. Conversando. Não é ensinar a decorar. Não é isso. É conversar, é ter diálogo. Porque o diálogo você vai entrar na intimidade. Você vai dar para a criança decorar o Salmo 23, ela vai decorar. Mas você entendeu, meu filho? Você sabe que o Salmo 23, o pastor é o Senhor, meu filho? Minha filha, você sabe? Você sabe que é Ele que te cuida, é Ele que ama você, que está dizendo tudo isso para nós, você sabe? Conversar, não é ensinar a decorar. Entendeu? Antigamente, o começo dos 80, o começo dos 80, aliás, no final dos 80, começo dos 90, faziam muito culto doméstico. Quem que é dessa época aí? Dos mais velhos aqui. Tem bastante, eu sei que participavam do culto doméstico. Então era aquela reunião, aquele culto, aquela palavra, alguém lia, cantava. Né? Era assim ou não é? Culto doméstico. Mas não é isso que o texto está falando para nós. É conversar acerca do tema que está sendo proposto. Trocar ideia. Ter tempo. Disponibilizar tempo para ter essa reunião, essa comunhão. Saber ouvir os argumentos da criança, do filho, do adolescente, do jovem, do marido e da esposa. Conversando sobre a palavra de Deus. É a melhor tradução. Nova Versão Internacional traz para nós. É pena que eu não trouxe aqui, mas é isso aí mesmo. Então, esse momento, o pai presente em casa, que volta para casa, irmãos. O que está acontecendo hoje? Está consumindo, está exaurido, está exaurido pelo cansaço, pela energia que ele colocou lá no serviço, nas coisas que ele está fazendo lá fora. E quando chega em casa, não consegue ouvir a criança correr, brincar e jogar bola. Não tem tempo para interagir com a criança. Eu vou ligar logo, eu vou comprar uma TV a cabo, vou ligar ali o canal 100 para ela ficar assistindo os desenhos, aí eu me livro. E põe a criança. O adolescente vai assistir o 103, que tem aqueles programinhos lá de adolescente. Para quê? Para não ter diálogo, para não ter conversa, para não conversar. E com isso, o que está acontecendo? Você está deixando o veneno da serpente entrar na sua casa, roubando de você esse privilégio que você tem aí, de estar tratando assuntos tão importantes, assuntos que são relevantíssimos, que são capazes de salvar aquela criança, aquele adolescente que está lá na sua casa. De salvar o seu casamento através do diálogo, da conversa. Voltar para casa, para nós, hoje está significando também isso. Se voltar no sentido de prestar atenção, no sentido de atentar para a dor do outro, para o sofrimento do outro que está, às vezes, dormindo ao nosso lado, ali no outro quarto. Por quê? Porque agora eu tenho uma nova forma de enxergar a vida. Porque o Espírito Santo está na minha vida, eu sei como é agora viver uma vida que agrada a Deus, e a palavra me ensina para me amar como Ele me amou.
como Ele me ama. Antes eu não sabia, mas agora eu sei. Por quê? Eu tenho uma mente de Cristo. Amém? Eu tenho o Espírito de Cristo. Eu tenho a revelação da vida de Cristo. Então o que eu tenho que fazer? Andar como Cristo andou. Preste atenção na sua família. Volte-se para a sua família. Preste atenção na sua casa. Essa é uma tarefa do pai. O pai tem que estar percebendo, irmãos. O filho que não está querendo muito saber das coisas espirituais, do reino de Deus, não quer participar muito da igreja, não quer participar muito das coisas que interessam ao grupo onde ela participa, quer saber de outras coisas. O pai tem que estar atento, porque ele é o sacerdote do lar. Ele é aquele que recebeu de Deus essa incumbência e toma conta, ser o líder espiritual de sua casa. Esse é o pai. Por isso que Jesus falou, volta para a tua casa. Não vem atrás de mim, não. Se você não for lá pregar na tua casa, quem que vai lá? Quem que vai lá salvar a sua família, rapaz? Quem que vai lá salvar seus filhos? Quem que vai lá anunciar a palavra para os seus filhos? Vai esperar o domingo à noite aqui? Vai esperar um culto de sexta-feira dos jovens? Vai esperar um núcleo que acontece uma vez por semana na sua casa? Não. Volte para a sua casa, preste atenção na sua casa. Todo dia. 7 dias da semana. 24 horas por dia. Preste atenção. É o que eu consegui ouvir Jesus falar aqui. Você está em Deuteronômio, né? Abre lá, verso 20, por favor. 6 e 20. Diz assim, ó. Quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Olha só, trata do quê? De um diálogo, de questionamentos acerca das coisas que Deus já fez na vida, coisas reais. Olha, isso que o Deuteronômio está tratando, está mostrando para nós hoje. O que significa isso? E aí o que vai acontecer? O verso 21. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e têssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, era para os pais fazerem o quê? Dar um testemunho daquilo que aconteceu. Certo? O que era para aquele homem aqui que nós estamos lá em Marcos fazer? Era para ele ir lá, na casa dele, fazer o quê? Contar tudo o que Deus fez na vida dele. Testemunhar. É passar a experiência de vida. É dizer assim, sabe meu filho, sabe minha filha, sabe mulher, o tempo que eu andei aí fora, como é ruim,
como é cruel demais viver longe da presença de Deus. Como é ruim a gente andar com pessoas que não ligam para nós. Como é ruim andar perto de gente que hoje é meu amigo porque eu tenho alguma coisa e amanhã não é mais. Porque eu perdi tudo. Por isso eu voltei para ficar. Porque aqui é meu lugar. A minha casa. São meus filhos, é minha esposa, é minha mãe. São meus irmãos. Esse é o melhor lugar para a gente estar, irmãos. Não troque sua família por nada. Não troque. Arranja um tempo, se vira aí, dá um jeito na sua agenda. Tem um tempo para sua filha, para o seu filho, para sua esposa. Faça programas, levem-as para assistir o X-Men, Apocalipse. Eu levei a minha para assistir o Batman e o Superman. Estou tentando ir assistir um outro, mas um jovem já marcou uma reunião no dia que eu ia ir. Amém. Por quê? É importante, irmãos. É importante. Se atente para isso. Se atente para isso. Você só tem essa família. Se você perder ela, perdeu tudo. Não acha que irmão de igreja, gente que está pertinho de você hoje, aí do lado do banco, vai... Não é a mesma coisa. Não é. Presta atenção. Não é. É sua família. É sua família. Deveria ser como era em Atos dos Apóstolos, mas hoje não é. Então vamos ser realistas e vamos prestar atenção naquilo que o Senhor está falando conosco. É você ter tempo para discutir assim com o filho. Filho, o que tem tomado assim a sua atenção mais hoje em dia? O que, filha, esposa, onde você está mais focada? Onde os seus olhos estão se dirigindo? Para onde seu coração está correndo? É o que Jesus está falando lá em Mateus 6:21. Onde está o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Isso é coisa do Pai fazer. Pôr a família em roda e falar, gente, atenção aqui. Nós temos focado no quê? No Senhor? Ou temos focado em conquistas financeiras, coisas pessoais, crescimento em outras áreas, mas não temos avançado em conhecer o Senhor, em ter intimidade com o Pai, em ter relacionamento com Deus. Onde estiver o seu tesouro, quer dizer, onde você estiver mirando, colocar sua atenção, o que ganha sua atenção, ganhou você, irmão. O que ganha sua atenção, irmã, ganhou você. É isso que Jesus está falando lá em Mateus 6:21. Onde está o seu tesouro? O que quer dizer? O que é mais importante para você? Ali é que vai estar o seu coração. É esse tipo de conversa que o pai tem que pôr à mesa. É conversar e falar, sabe, meu filho, lá em Provérbios 23, 26, o Senhor está falando assim, filho, dá o coração para Ele. 23, 26, abre lá esse texto, por favor. Provérbios. Mateus você já sabe de cor, então não precisa. Provérbios. 23, 26 vai dizer assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. É coisa que tem que conversar, sabe, meu filho? É o que importa para Deus. O que Deus quer é o seu coração. É toda a sua vida. Deus não quer só um cantinho.
Só uma repartição ali, que quando você precisa, você bate, vai lá, entra, conversa com ele, pede o que você quer e vai embora. Não, quer todo o seu ser. Sabe, meu filho, Deus fala assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais ele fará. Meu filho, é isso que a gente tem que fazer. Eu sei o que eu estou falando, meu filho. Eu já fui escravo do pecado. Eu sei como que é viver sobre o tridente de Satanás. Eu sei como que é. É isso que os irmãos lá do Antigo Testamento, Deuteronômio, estavam falando. Olha, quando nós éramos escravos lá no Egito, agora Deus nos libertou, Deus é a nossa justiça, Deus luta por nós, Deus é o Senhor da nossa vida. Sabe, meu filho, Deus não quer só os seus lábios. Deus não quer só que você abra a boca e fale coisas bonitas para Ele. Deus quer seu coração de verdade, como disse lá no Isaías. Jesus citou lá em Mateus, Isaías vai dizer assim que, vamos ler Isaías 29, 13. Vai para frente, vamos indo para frente, vamos chegar no Novo Testamento. Se Deus quiser. 29, 13. O Senhor disse. Bem, vamos lá? O Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está onde? Longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Maquinalmente, quer dizer, mecanicamente. Conseguiu decorar o Salmo 23. Mas não consegue sentir de verdade o que é isso. Mecanicamente. Mas emocionalmente consegue descansar, sabendo que Deus é Pai, sabendo que Deus cuida, sabendo que Deus é o pastor, sabendo que Deus proverá tudo o que está faltando. Não consegue. Não consegue. É só na mecânica. Só no decoreba, mas na hora de descansar mesmo não consegue. Mecânico. Máquina. É um bom CPU de computador. Guarda as coisas, mas não consegue sentir, não consegue descansar, não consegue colocar no dia a dia, no andar, no viver dele. Essas coisas. Vamos terminar. Ainda ia falar da mãe e do filho, hein? Tá bom. Volta para a tua casa. Volta para a tua casa. Quer dizer, preste atenção na sua casa. Vá lá e conte tudo que Deus fez na sua vida. Anuncie ali. Não tem outra pessoa melhor para fazer do que você. Não pense que o irmão, que o pastor, que o fulano lá, o ungidão, a tiazinha, alguém para ir lá e orar e fazer. Esse dia eu ouvi alguém falando assim, olha, a avó morreu e agora quem vai orar pela família? Parece os descendentes lá de Josué, depois que Josué morreu, até Josué estar de pé, falava assim, eu e minha família serviremos ao Senhor, tá. Foi a geração de Josué, depois mais uma geração, a outra geração não quis nem saber do Senhor, nem conhecia quem era o Senhor. Pode ler lá em Juízes, começa lá e lê. A de Josué foi fiel. Josué morreu, a outra, vamos dizer assim, ia na igreja. Participava aí nos domingos, nem nos meios de semana não ia, é só no domingo mesmo. Aí a outra geração nem sabe endereço de igreja, nem sabe nada de igreja. Vamos trazer para o nosso contexto aqui. Não sabe nem quem é o Senhor, o que Deus fez.
que faltou Deus agir? Não. Testemunha em casa. Testemunha em casa. 1 Timóteo 5,8 diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior do que o descrente. É pior. Então Jesus está falando para o homem: você crê? Eu creio. Foi liberto? Fui liberto. É salvo? Graças a Deus ao Senhor. Porque o Deus é o Senhor mesmo, então eu estou grato ao Senhor. Que lá quando Jesus fala isso, vai lá e fala, tudo que Deus fez por ti, quem é que está fazendo, irmãos? Não é Jesus? Sim ou não? Então eu mesmo, eu estou fazendo, eu Deus estou fazendo, vai lá e fala. Que esse Deus aqui que te dá um abraço, está dizendo para você, vai lá e fala, aquele Deus Jesus fez por mim na minha vida. Jesus está falando isso, vai lá e diga que Deus fiz na sua vida, Deus fez na sua vida, vai lá e faça isso. Anuncie. E quanto teve misericórdia de você? E aqui está falando, ó, se você não cuidar lá dos seus, você é infiel. É pior do que o incrédulo. E aqui o contexto do Paulo é mais ou menos assim, de cuidar do alimento, da cesta, da atenção, está ali perto. Mas eu estou levando assim, apelando mesmo para você, para essa questão espiritual da salvação mesmo, testemunho de fé e prática sua de vida diariamente. Volta para a tua casa. Volta para a tua casa. Um dia eu vi um irmão dando um testemunho aqui na nossa igreja. Convidei ele, veio. Fica meio assim de falar ainda dessas coisas, mas foi tão bacana. Os jovens depois puderam perguntar, puderam fazer algumas perguntas para ele. Mas eu vi assim nas respostas dele o quanto ele sentia falta da casa dele. O quanto sentia falta da esposa, dos filhos. Viveu tantos anos aí na sarjeta. E quanto é importante a família, irmãos. Valorize sua família. É a sua família. É a única família que realmente se importa com você. É a sua, hein? De verdade mesmo? Como pastor, faz 20 anos que eu milito nessa lida. Eu sei o que eu estou dizendo. Você só vale mesmo realmente, só tem valor realmente para a sua família. Realmente. Realmente, na prática, é assim. Não deve ser, pastor. É verdade, não deve ser, mas infelizmente nós estamos vivendo num mundo que é assim. Isso quando a gente cuida da família, né? Quando a gente não quer cuidar só da gente mesmo, né? Quando é aquele que não quer mais saber de mãe, de pai, que vai embora, que deixa tudo do mundo, ele está bem agora, deixa o velhinho, a velhinha no como é que chama? Hoje não pode mais dizer isso. Casa de apoio, não pode mais dizer asilo, não pode, tem que enfeitar o pavão, como alguém diz aí. Isso quando eu ia chegar a esse ponto aqui lá. Tem texto bastante para falar, mas nós vamos parar por aqui. Só para os pais. Principalmente para o pai, né, que nós falamos. Porque o pai aguenta, as costas é mais largas. Ah, pastor, e lá em casa eu sou pai e mãe. Então você mesmo, irmã, levou. Assume. Pá, põe no peito, respira e agora, o que eu vou fazer com isso? Tem vários tipos de família hoje, não é verdade, irmãos? Tem aquela mãe que cuida da família. Tem o pai e a mãe que estão juntos, são casados, estão ali. Tem outro que só tem o pai, a mãe já não tem mais. É família. Família. E
tem alguém que é responsável. Então, foi para o responsável. Hoje nós conversamos sobre isso. Volta para a tua casa. Atenção à tua casa. Presta atenção na tua casa. Deus quer salvar. Deus quer libertar. E o agente que Deus quer usar é você. É você. Vamos ficar em pé, vamos encerrar. Senhor, obrigado pelos filhos do Senhor que estão aqui, pelos irmãos que o Senhor colocou, Senhor, na minha vida, fazem parte dessa família espiritual. Obrigado. Mas muito obrigado, mais ainda, meu coração me alegra pela família que o Senhor tem me dado. Pela esposa, pelas filhas, pelo genro, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha casa, por tantas maravilhas que o Senhor já tem feito, Pai, são muitas que eu não posso contar. E assim também cada um irmão, cada irmã está apresentando diante do Senhor a sua casa, o seu lar, os membros de sua família, Senhor. E agora todos unidos nós pedimos que o Senhor possa estar nos abençoando, nos fortalecendo, nos dando graça, unção, para estarmos compartilhando tudo aquilo que o Senhor já fez, Senhor, na nossa vida. Para que possamos viver esse Evangelho, e não apenas falar do Evangelho, mas viver, Senhor, colocar em prática. Todos os dias da semana, os 7 dias da semana, as 24 horas por dia, Senhor. Para que possamos abençoar aquela que ainda é debilitada na fé, que ainda não conhece de fato ao Senhor, não teve essa experiência mesmo salvadora com o Senhor. Em nome de Jesus. Esteja abençoando, Senhor, o seu povo. Esteja abençoando, ó Pai, cada lar aqui representado, cada família, Senhor. Nós te pedimos isso, para o louvor da sua glória. Mesmo aqueles que não estão hoje aqui, mas abençoe suas famílias também. Abençoe suas casas. Abençoe que ali, Senhor, haja harmonia, haja paz. E o amor do Senhor esteja, ó Deus, a fluir nesses corações. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações e a comunhão do Espírito estejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém.